Olá, sejam bem-vindos aqui de volta ao Calçadão e sem meias palavras, hoje nós vamos ser bastante diretos e tratar das eleições municipais de Juiz de Fora. Como todos vocês já devem saber, neste domingo, dia 15 de novembro, ficou definido o segundo turno da disputa pela prefeitura. A deputada federal Margarida Salomão, que é candidata pelo PT, avançou para a etapa plebiscitária do pleito com uma votação bastante expressiva. Mais votada no primeiro turno, Margarida teve quase 40% dos votos válidos e ultrapassou a marca de 100 mil eleitores. A vantagem é significativa e Margarida terá como adversário o empresário Wilson Rezende, que é candidato pelo PSB. Wilson ficou em segundo lugar na votação realizada no último domingo, com 23% da votação válida, sendo quase 60 mil votos. A diferença entre os dois candidatos que avançam para o segundo turno foi de aproximadamente 42 mil votos. Quer saber então quais serão os principais desafios de Margarida e Wilson para chegar à vitória no segundo turno? Então, bora descer o calçadão comigo que eu te conto pelo caminho. Definida a apuração dos números finais do primeiro turno das eleições municipais, vamos falar agora sobre o que interessa de fato. O primeiro turno já é passado e o foco já se vira para a campanha de segundo turno nesta corrida pela prefeitura. Cabe aqui a ressalva de que teremos uma campanha bastante curta. Serão menos de 2 semanas, uma vez que o segundo turno da disputa já está marcado para o próximo dia 29 de novembro, portanto, há 2 domingos. Em tese, esse tempo menor pode significar uma vantagem para Margarida, uma vez que ela larga com mais de 42 mil votos de vantagem em relação ao Wilson. Frente a frente na disputa do segundo turno, Wilson e Margarida terão que superar seus próprios fantasmas, se quiserem chegar de fato à prefeitura de Juiz de Fora. No caso de Margarida, a despeito da boa votação que a deputada teve no primeiro turno das eleições, ela terá que superar o estigma de sempre nadar e morrer na praia. Em sua quarta disputa pela prefeitura, Margarida chegou sempre ao segundo turno. Ela foi derrotada em 2008 pelo ex-prefeito Custódio Matos, à época no PSDB e hoje no Cidadania, e também em 2012 e 2016 pelo ex-prefeito Bruno Siqueira, do MDB. Superar esse retrospecto de derrotas é sim o grande desafio de Margarida. O cenário atual, porém, é diferente do que vimos nas 2 últimas eleições. Após 12 anos, Margarida volta a terminar o primeiro turno na primeira colocação, a exemplo do que aconteceu com ela em 2008. Com uma vantagem confortável, como já falamos, de 40 mil votos, pouco mais de 40 mil votos, de certa forma a deputada compete consigo mesma, uma vez que para chegar à vitória ela precisa manter a boa votação obtida no primeiro turno e avançar pouco mais de 10 pontos percentuais na votação válida desse segundo turno. No caso de Wilson, o fantasma que orbita a candidatura do empresário remete a algo mais recente. A entrevista que Wilson concedeu à TV Alterosa no dia 27 de outubro. Pouco menos de 6 minutos, Wilson emitiu algumas opiniões que geraram grande repercussão no cenário eleitoral. Uma onda de memes balançou o projeto do candidato. Tanto é que entre a primeira pesquisa Ibope, publicada no dia 14 de outubro, e o segundo levantamento feito pelo Instituto, publicado na última terça, 10 de novembro, Wilson despencou de 29 pontos percentuais nas intenções de voto para 21 pontos. Tal desempenho, aliás, foi confirmado nas urnas. A queda nas intenções de voto de Wilson se deu dentro das polêmicas trazidas pela entrevista do candidato à TV Alterosa. Neste caso, foram 2 os pontos que mais chamaram a atenção negativa do eleitorado, o que resultou no que já falamos, em uma enxurrada de memes. Uma dessas falas foi relacionada às propostas de Wilson para a saúde. Neste segmento, o candidato considerou que para ter acesso a uma saúde de qualidade e satisfatória, os juizforanos precisariam ganhar pelo menos R$ 15 mil por mês,
Como isso obviamente não seria possível, o candidato soltou uma pérola que já faz parte do folclore eleitoral da cidade. Fiquemos com o que temos. Foi a previsão de Wilson para a saúde municipal. Sobre o desenvolvimento urbano, o candidato também disse que Juiz de Fora deveria ser bem menor, mais adensada. Fez assim referência à concentração urbana de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos. Em citação atribuída ao arquiteto Luiz César Falabella, o candidato afirmou que a cidade deveria ser compreendida no eixo central, que vai do Seminário Santo Antônio, na altura dos bairros Bom Pastor e Boa Vista, até o bairro Manuel Honório. Para além da superação de seus fantasmas, Margarida e Wilson devem começar a correr agora por apoios. Nesse caso, a debutante mais bonita do baile é a delegada licenciada da Polícia Civil, Ione Barbosa, que obteve quase 57 mil votos no primeiro turno em sua primeira disputa eleitoral. Ela já ficou com 22% da votação válida, números estes que são suficientes para definir a eleição em segundo turno. Porém, o que pode afastar um possível entendimento entre os dois grupos políticos foi uma batalha travada durante toda a campanha entre as duas candidaturas, uma batalha jurídica pela formalização do apoio do PDT com os dois projetos de olho no tempo de TV da legenda. Vários foram os questionamentos protocolados na Justiça Federal de parte a parte, mas ao frigir dos ovos, o Tribunal Regional Eleitoral votou pela manutenção do PDT na chapa de Ione. Também não é natural imaginar um apoio de Ione a Margarida. Aí entram questões partidárias. A delegada integra o Republicanos, partido que no cenário nacional se aproximou do presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, o Republicanos abriga os filhos do presidente da República, Carlos e Flávio Bolsonaro. Nesse recorte, é bastante difícil imaginar um apoio de Ione do Republicanos a uma candidatura do PT que é encabeçada por Margarida. No caso de Sheila e seus 26 mil votos, também não é fácil imaginar um cenário de apoio tanto a Margarida quanto ao Wilson. Isso porque, por óbvio, sendo candidata pelo PSL, Sheila se situa em um campo político antagônico ao do PT de Margarida. Por outro lado, após estacionar nas pesquisas de intenções de voto, Sheila Oliveira adotou um tom bastante agressivo em sua campanha e muitas vezes a deputada estadual atacou Wilson. Em várias ocasiões, por exemplo, se referiu ao empresário como o candidato de Dubai, uma vez mais em alusão à fala de Wilson na TV Alterosa. Sobre os demais 7 candidatos que cumpriram seus papéis ao longo do primeiro turno, os possíveis apoios são mais simbólicos, com pouco potencial de ajudar a definir o resultado final das urnas, visto que nenhum